Meu filho pôs as mãos em uma mulher e eu não poderia estar mais orgulhosa da forma como o criei. Eu quase ignorei a ligação. Mas então vi que era da faculdade do meu filho. Senhora Brooks, estou ligando sobre o Ryan. A voz da reitora era gelada, cada palavra medida com cuidado, como se estivesse tentando não gritar. Aconteceu um incidente. Ele atingiu uma estudante no dormitório esta tarde. Meu estômago afundou. Isso só podia ser um engano. Isso não é possível. O Ryan não. Ela me interrompeu. A garota tem ferimentos visíveis. A polícia do campus está aqui e está considerando dar queixa de agressão. Precisa vir imediatamente. Também já entrei em contato com a mãe da jovem. Eu já estava na metade do caminho para o meu carro quando o meu cérebro se recuperou. Ryan havia conquistado uma bolsa integral de engenharia com anos de trabalho árduo, notas perfeitas, 0 problemas. Agora eu tinha 3 horas dirigindo para entender como isso fazia sentido. Quando cheguei ao prédio da administração às 18h30, encontrei Ryan sentado do lado de fora da sala do reitor com 2 policiais do campus parados por perto. Seu rosto estava pálido e suas mãos tremiam no colo. Pela janela de outro escritório pude ver a garota, Sofia, cercada por suas amigas que tiravam fotos e postavam nas redes sociais. Sua bochecha exibia uma marca vermelha e ela chorava dramaticamente para seu público crescente. E o que aconteceu? Sussurrei, sentando ao lado dele enquanto seguranças observavam. Mãe, eu bati nela. Eu dei um tapa. A voz dele falhou, e ele não conseguiu encarar meus olhos. Todo mundo viu ela sair correndo do meu quarto, chorando com aquela marca no rosto. As amigas dela estão me chamando de agressor de mulheres, e o campus inteiro já sabe. A reitora Fittipaldi saiu de sua sala acompanhada de outro segurança. Senhora Brooks, os fatos parecem claros. Várias testemunhas viram Sofia sair correndo do quarto de Ryan em prantos com um ferimento visível. Sofia afirma que discutiram e que ele a agrediu. Temos tolerância zero com violência doméstica neste campus, acrescentou, em tom severo, o oficial. As amigas da garota já estão organizando um protesto. Querem que ele seja expulso imediatamente. Tivemos até que reforçar a segurança no dormitório dele. Olhei para meu filho, que ainda não tinha conseguido me encarar desde a minha chegada. Ryan, me diga exatamente o que aconteceu. Ele balançou a cabeça devagar. Não importa o que realmente aconteceu. Eu bati nela. E é só isso que as pessoas querem saber. Não. Respondi com firmeza, sentindo que algo não estava certo. Me conte tudo. Ryan finalmente levantou os olhos para mim, e neles havia algo que eu nunca tinha visto antes. Um terror absoluto misturado com vergonha. Mãe, Ela estava no meu quarto há 3 horas. Ryan começou, sua voz mal passando de um sussurro. Eu estava estudando para a prova de cálculo avançado quando ela apareceu. Disse que queria conversar sobre nós. Ele passou as mãos trêmulas pelos cabelos. Eu disse que não havia nós, que já tinha deixado claro semanas atrás que não estava interessado em namoro, que precisava focar nos estudos. E então, perguntei, notando como seguranças se aproximaram um pouco mais, claramente ouvindo nossa conversa. Ela começou a se despir, mãe. Tirou a blusa e disse que sabia que eu a queria, que todos os garotos a queriam. Os olhos de Ryan se encheram de lágrimas. Eu disse para ela parar, que se vestisse, que precisava ir embora. Meu estômago começou a se revirar. Eu conhecia meu filho. Conhecia seus valores, sua educação. Mas ela não parou, continuou Ryan. Ela se jogou em cima de mim, tentando me beijar à força. Eu a empurrei gentilmente no primeiro momento, mas ela voltou. Disse que não aceitaria um não como resposta. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto do meu filho. Mãe, ela colocou a mão na minha calça. Eu não queria. Continuei dizendo não, mas ela não escutava. Foi quando eu reagi. O mundo ao meu redor pareceu parar. Ryan, você está me dizendo que ela te agrediu sexualmente? Eu sei como isso soa, mãe. Quem vai acreditar que um homem de 1,85 metros foi abusado por uma garota de 1,60 metros? Ele soluçou. Mas eu não queria, mãe. Eu só queria que ela parasse. Olhei pela janela do escritório onde Sofia continuava dramatizando para as câmeras dos celulares, postando stories no Instagram com hashtags como #JusticeForSofia e #NoMinsno. Suas amigas a consolavam enquanto ela falava sobre trauma e violência masculina. Ryan disse com voz firme: me olhe nos olhos e me diga, você bateu nela porque estava com raiva, ou porque estava se defendendo? Eu estava desesperado, mãe. Ela não parava. Quando eu disse que ia gritar por ajuda, ela riu e disse que ninguém acreditaria em mim mesmo, que ela contaria para todos que eu tentei forçá-la. Ele tremeu. Foi quando
quando ela colocou a mão onde não deveria. Eu reagi por instinto. Foi só um tapa para fazê-la parar. A reitora se aproximou novamente. Senhora Brooks, preciso informá-la que Sofia já procurou um advogado. Ela está considerando não apenas ação disciplinar, mas também um processo criminal. E as câmeras do corredor? Perguntei subitamente. Certamente há câmeras nos dormitórios. A expressão da reitora mudou ligeiramente. Bem, sim, há câmeras, mas... Então vocês podem ver quanto tempo ela ficou no quarto dele. Podem ver como ela entrou, se estava chorando ou traumatizada. Minha voz cresceu em determinação. Podem ver se ela realmente saiu correndo em desespero ou se foi teatro para as amigas que esperavam no corredor. O silêncio se instalou. Um dos seguranças murmurou algo no rádio. Mãe Ryan sussurrou, há mais uma coisa. Ela gravou o áudio, parte da conversa. Mas só a partir do momento em que eu disse pare, e ela começou a chorar. Ela cortou toda a parte em que estava me forçando. Meu sangue gelou. Essa garota tinha planejado tudo. Onde está esse áudio agora? Perguntei. Ela já enviou para as amigas. Está nos stories dela. É só minha voz dizendo pare, e saia do meu quarto, e depois ela chorando e gritando. Ryan parecia derrotado. Parece que eu sou um monstro. Olhei para Sofia através da janela. Ela não estava mais chorando. Estava sorrindo enquanto mostrava seu telefone para as amigas, claramente orgulhosa da repercussão online. Uma das amigas até bateu palmas. Naquele momento entendi que não estava vendo uma vítima. Estava vendo uma predadora que havia invertido completamente a narrativa. Ryan disse, colocando minha mão em seu ombro, você não fez nada errado. E vamos provar isso. A guerra estava apenas começando, mas eu não deixaria meu filho ser destruído por uma mentira. Mesmo que isso significasse enfrentar uma geração inteira que já havia decidido que ele era culpado antes mesmo de ouvir a verdade. Nos dias que se seguiram, assisti meu filho de 19 anos se transformar em uma sombra de si mesmo. Ryan parou de comer direito, mal dormia e o brilho em seus olhos, aquele mesmo brilho que eu via desde pequeno quando ele resolvia problemas complexos de matemática, havia sumido completamente. O campus inteiro havia se voltado contra ele antes mesmo de conhecer os fatos. Sofia havia se tornado uma celebridade instantânea. Seus seguidores no Instagram saltaram de alguns milhares para mais de 100 mil em questão de dias. Ela aparecia em podcasts falando sobre sobrevivência e quebrar o silêncio. Dava entrevistas lacrimosas sobre como era reviver o trauma, toda vez que contava sua versão. O mais revoltante era vê-la claramente ensaiada, usando as mesmas frases de efeito, os mesmos gestos teatrais, a mesma cadência na voz quebrada em todos os vídeos. Enquanto isso, Ryan mal conseguia sair do dormitório sem ser confrontado. Alguém havia espalhado seu número de telefone online, e ele recebia centenas de mensagens de ódio por dia. Agressor nojento, você merece apodrecer na cadeia, esperamos que se mate antes do julgamento. Essas palavras me perfuravam como facas toda vez que Ryan me mostrava a tela do celular, tremendo. Contratei o melhor advogado que pude pagar, James Mitchell, um homem de 60 anos que havia lidado com casos de falsas acusações antes. Quando nos encontramos em seu escritório uma semana após o incidente, ele foi brutalmente honesto, Senhora Brooks. Seu filho está enfrentando uma montanha quase impossível de escalar. Vivemos em uma era onde acreditar na vítima se tornou mais importante que descobrir a verdade. Mas as câmeras de segurança insistiram. Certamente elas mostrarão que Sofia entrou voluntariamente no quarto e ficou lá por horas. Mitchell balançou a cabeça. Já solicitei as gravações. A universidade está cooperando, mas de forma extremamente lenta. E mesmo que consigamos provar que ela ficou lá por 3 horas, isso não prova automaticamente que foi ela quem iniciou o contato físico. Ryan estava sentado ao meu lado, completamente cabisbaixo. Ela foi muito esperta, murmurou. Sabia exatamente como fazer isso parecer real. Foi então que Mitchell nos mostrou algo que me deixou ainda mais furiosa. Sofia não é novata nesse tipo de situação, disse, abrindo um arquivo. Ela fez acusações similares contra outros 2 rapazes nos últimos 2 anos. Um na escola, outro no trabalho de verão. Em ambos os casos, as acusações foram eventualmente retiradas, mas não antes de destruir a reputação dos garotos. Senti minha pressão subir. E por que isso não é do conhecimento público? Porque as acusações foram retiradas discretamente, com acordos de confidencialidade. Os pais dos garotos pagaram para manter tudo em sigilo, temendo que a exposição apenas piorasse a situação. Mitchell suspirou. O problema é que isso criou um padrão que agora ela aperfeiçoou. Nos dias seguintes, mergulhei em uma investigação que consumiu cada segundo da minha vida.
Descobri que Sofia vinha planejando isso há semanas. Havia postado em grupos feministas online sobre como fazer homens privilegiados pagarem por seus crimes. Encontrei conversas em que ela dizia estar cansada de ser rejeitada por nerds que se acham superiores. O mais chocante foi descobrir que ela havia pesquisado especificamente sobre Ryan antes de ir ao quarto dele. Sabia sobre sua bolsa de estudos, sobre sua família de classe média que havia sacrificado tudo para pagar sua educação, sobre como ele era dedicado aos estudos e evitava festas e relacionamentos casuais. Ela havia escolhido especificamente alguém que seria visto como um alvo fácil, um garoto tímido que ninguém imaginaria ser capaz de se defender adequadamente. Enquanto isso, a pressão pública só aumentava. Sofia havia criado uma página GoFundMe para custos médicos e terapia após o trauma, que já havia arrecadado mais de $20 mil. Ela postava diariamente sobre sua jornada de cura, sempre com fotos artisticamente compostas onde aparecia vulnerável, mas forte. Uma influenciadora digital havia nascido de uma mentira, e isso me deixava com uma raiva que jamais havia sentido em toda a minha vida. A situação piorou quando o jornal estudantil publicou uma matéria de capa sobre a cultura do estupro no campus. A foto de Ryan aparecia como uma sombra sinistra ao lado de uma foto bem iluminada de Sofia sorrindo. O artigo não mencionava que ainda não havia julgamento, não mencionava que Ryan negava as acusações. Simplesmente o tratava como culpado. Foi quando decidi que precisava agir de forma mais drástica. Contratei um investigador particular, mesmo sabendo que isso esgotaria completamente minhas economias. David Shen era um ex-policial que se especializava em casos de difamação e falsas acusações. Em menos de 2 semanas, ele havia descoberto coisas que me deixaram simultaneamente aliviada e horrorizada. Sofia tinha um histórico de comportamento manipulativo que remontava ao ensino médio. Havia mentido sobre gravidez para tentar forçar um ex-namorado a voltar com ela. Havia inventado uma história sobre abuso familiar para conseguir atenção e dinheiro de professores preocupados. Mais importante, Shen descobriu que ela havia gravado não apenas o áudio que divulgou, mas toda a conversa. O áudio completo estava em seu telefone, deletado da pasta principal mas ainda recuperável. Ela manteve a evidência que a incriminaria, Shen me explicou. Provavelmente como seguro, caso precisasse se defender de uma acusação de difamação. Isso é comportamento típico de manipuladores experientes, sempre mantém uma carta na manga. Quando finalmente conseguimos acesso a esse áudio através de uma ordem judicial, a verdade se revelou de forma devastadora. Durante 45 minutos, era possível ouvir Sofia insistindo, manipulando, ignorando completamente as recusas educadas de Ryan. Era possível ouvi-la dizendo exatamente o que meu filho havia relatado. Todos os garotos me querem, você não pode me recusar se você gritar por ajuda. Eu conto para todos que você tentou me forçar. O áudio também captou o momento exato em que ela começou seu teatro. Depois do tapa, havia 5 segundos de silêncio total, seguidos de uma mudança dramática no tom de voz. Não. Pare. Por favor, não. As mesmas palavras que ela havia usado na versão editada, mas agora claramente encenadas. Com uma teatralidade que qualquer pessoa poderia perceber quando ouvisse o contexto completo. Mas o que mais me revoltou foi ouvir no final da gravação. Sofia rindo baixinho e murmuração para si mesma. Funcionou perfeitamente. Agora é só esperar as amigas chegarem no corredor. Quando essa evidência finalmente veio à tona, 3 meses após o incidente inicial, eu esperava que a verdade triunfasse imediatamente. Estava errada. A reação foi ainda mais perturbadora que a mentira original. Grupos feministas na internet começaram a atacar a legitimidade do áudio, dizendo que havia sido fabricado pelo patriarcado. Sofia, em vez de se retratar, dobrou a aposta, alegando que o áudio havia sido manipulado, que ela estava em choque durante toda a gravação. Suas seguidoras a apoiaram incondicionalmente, criando teorias conspiratórias sobre como homens ricos haviam comprado tecnologia para silenciar vozes femininas. O mais devastador foi perceber que para uma parte significativa da opinião pública, a verdade simplesmente não importava mais. A narrativa já estava estabelecida: homem agressor, mulher vítima. Qualquer evidência que contradissesse essa narrativa era automaticamente suspeita, parte de uma campanha de difamação contra uma sobrevivente corajosa. Ryan havia perdido 15 quilos, desenvolvido ansiedade severa e estava considerando abandonar a faculdade não por pressão legal, mas por não conseguir suportar psicologicamente o ambiente hostil. Eu o via definhando diante dos meus olhos, enquanto assistia Sofia florescer em sua nova carreira como ativista e palestrante motivacional.
A injustiça era tão gritante, tão sistemática, que eu sentia como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa onde a verdade havia se tornado opcional, subordinada à narrativa politicamente conveniente. E o pior era saber que mesmo com toda a evidência do mundo, uma parte da sociedade continuaria vendo meu filho como culpado. Porque admitir o contrário significaria questionar dogmas que eles não estavam dispostos a examinar. Os meses que se seguiram foram um pesadelo kafkiano que testou cada fibra do meu ser. Mesmo com o áudio completo revelando a verdade, a máquina de destruição que Sofia havia colocado em movimento continuava funcionando implacavelmente. A universidade, temendo repercussões legais e protestos, optou por uma solução diplomática que me deixou com vontade de quebrar móveis. Suspenderam Ryan temporariamente enquanto investigavam mais profundamente o caso. Sofia, por sua vez, havia se transformado em uma marca. Suas redes sociais agora tinham 500 mil de seguidores. Ela vendia cursos online sobre empoderamento feminino e como sobreviver ao trauma. Havia assinado com uma agência de palestrantes e cobrava $5.000 por apresentação em universidades. Sua biografia no Instagram dizia sobrevivente, ativista, quebrando o silêncio. O mais revoltante era que ela estava literalmente lucrando com a destruição da vida do meu filho. Ryan estava irreconhecível. O garoto que costumava resolver equações diferenciais por diversão agora não conseguia se concentrar para ler um parágrafo. Ele desenvolveu agorafobia severa e ataques de pânico. Às vezes eu o encontrava chorando no banheiro às 3 da manhã, murmurando: "Ninguém vai acreditar em mim, mãe. Para sempre, eu vou ser o garoto que bateu na menina." Foi então que descobri algo que me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre justiça. Durante uma das sessões de terapia de Ryan, que eu insisti que ele fizesse para processar o trauma, a psicóloga doutora Carmen Rodrigues me puxou de lado após uma sessão particularmente difícil. "Senhora Brooks, em 20 anos de carreira, nunca vi um caso tão claro de abuso psicológico sistemático", ela disse, sua voz carregada de frustração profissional. "Seu filho está apresentando todos os sintomas clássicos de uma vítima de estupro. A ironia é que ele foi vítima de violência sexual, mas a sociedade o trata como perpetrador." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era exatamente isso. Ryan havia sido violentado sexualmente por Sofia, havia se defendido fisicamente de uma agressão sexual, e agora estava sendo punido por ter se defendido. O mundo havia ficado completamente de cabeça para baixo. "Doutora", perguntei, "há algo que possamos fazer? Alguma forma de reverter o dano psicológico?" Ela hesitou antes de responder. "Honestamente, enquanto a narrativa pública não mudar, enquanto Ryan continuar sendo visto como agressor em vez de vítima, a cura será quase impossível. Ele precisa de validação social. Precisa que a verdade seja reconhecida publicamente. Sem isso, o trauma só vai se aprofundar." Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Contra o conselho do advogado, contra a prudência, contra todos os protocolos de manter perfil baixo, decidi levar a história para a mídia. Se os tribunais da opinião pública haviam condenado meu filho sem julgamento, então eu usaria esses mesmos tribunais para defendê-lo. Procurei jornalistas investigativos, ofereci toda a evidência que tínhamos coletado. A resposta foi devastadoramente previsível. 3 grandes veículos de comunicação se recusaram a cobrir a história. Um editor me disse francamente: "Senhora, mesmo que seu filho seja inocente, publicar isso seria um suicídio profissional em 2025. Ninguém quer ser visto atacando uma vítima de violência sexual." Foi uma pequena jornalista independente, Maya Patel, que finalmente aceitou investigar o caso. Ela havia perdido o próprio irmão para o suicídio após uma falsa acusação anos atrás, e conhecia intimamente a devastação que essas situações podiam causar. Durante 2 meses, Maya mergulhou profundamente na história, entrevistou as vítimas anteriores de Sofia, que finalmente concordaram em falar off the record. Analisou os áudios com especialistas e construiu um dossiê irrefutável. Quando a matéria foi publicada online, a reação inicial foi promissora. Centenas de comentários de apoio, compartilhamentos, pessoas expressando choque e indignação com o que Sofia havia feito. Por algumas horas, senti que finalmente a verdade estava prevalecendo. Mas então a contraofensiva começou. Sofia, vendo sua lucrativa carreira de vítima profissional ameaçada, lançou uma campanha brutal de difamação contra Maya. Mobilizou suas seguidoras para denunciar falsamente os artigos da jornalista, forçando plataformas a removê-los, por violação das políticas comunitárias. Suas advogadas enviaram cartas de cessação e desistência ameaçando processar Maya por revitimização e difamação.
O mais perturbador foi como a própria comunidade jornalística reagiu. Em vez de defender uma colega que havia feito jornalismo investigativo exemplar, muitos jornalistas atacaram Maya por dar plataforma a uma narrativa que prejudica sobreviventes reais. A pressão ficou tão intensa que Maya eventualmente perdeu seu emprego em uma publicação progressista onde trabalhava meio período. Assistir uma jornalista corajosa ser destruída profissionalmente por tentar expor a verdade foi um dos momentos mais sombrios de toda essa experiência. Percebi que não estávamos apenas lutando contra uma mentirosa individual. Estávamos enfrentando um sistema inteiro que havia se tornado estruturalmente incapaz de processar certas verdades inconvenientes. Mas o que realmente me quebrou foi o que aconteceu depois. Sofia, sentindo-se invencível após destruir Maya, decidiu escalar ainda mais. Ela processou Ryan civilmente por danos emocionais e trauma duradouro, pedindo $200 mil em indenização. Ao mesmo tempo, começou uma campanha online para que ele fosse criminalmente processado por agressão. A promotoria local, sob pressão pública intensa, finalmente decidiu apresentar charges criminais contra meu filho. Não por agressão sexual, porque era óbvio demais que ele era vítima nesse aspecto, mas por violência doméstica baseada no tapa defensivo. Sentada na primeira audiência criminal, vendo meu filho de 19 anos ao lado de criminosos reais, tendo que se declarar inocente de acusações que sabia serem falsas, senti algo morrer dentro de mim. Não era apenas raiva, era um desespero existencial profundo. O sistema que eu havia crescido respeitando, que havia ensinado Ryan a respeitar, havia se tornado uma farsa grotesca. Sofia estava na galeria cercada por apoiadoras, algumas segurando cartazes que diziam justiça para Sofia, e acredite nas sobreviventes. Ela usava um vestido discreto e maquiagem sutil, a imagem perfeita da vítima corajosa enfrentando seu agressor. Quando nossos olhares se cruzaram por um segundo, vi algo em seus olhos que me gelou até os ossos, diversão pura. Ela estava se divertindo com aquilo tudo. Naquele momento, observando essa performance elaborada, percebendo como ela havia transformado o trauma fabricado em poder social e ganho financeiro, entendi que estava testemunhando algo muito maior e mais terrível que uma mentira individual. Estava vendo como uma sociedade podia se tornar tão ideologicamente cega que perderia completamente a capacidade de distinguir vítimas reais de predadores manipuladores. E meu filho, minha criança doce e brilhante que nunca havia machucado uma mosca, estava sendo sacrificado no altar dessa cegueira coletiva. O julgamento começou em uma manhã fria de março, 6 meses após aquele primeiro telefonema que mudou nossas vidas para sempre. Eu estava sentada na primeira fileira observando meu filho, que agora parecia ter envelhecido 5 anos em poucos meses, sendo tratado como um criminoso comum. Suas mãos tremiam constantemente agora, um tique nervoso que havia desenvolvido desde que tudo começou. A promotora, Amanda Martinez, era uma mulher de 40 anos que havia construído sua carreira se especializando em casos de violência doméstica. Durante sua declaração de abertura, ela pintou Ryan como um jovem privilegiado que não conseguiu aceitar ser rejeitado por uma mulher corajosa. Ela mostrou fotos ampliadas da marca no rosto de Sofia, descrevendo detalhadamente o trauma físico e emocional que meu filho havia supostamente causado. O que me revoltou profundamente foi como Martinez deliberadamente omitiu todo o contexto. Ela mencionou que Sofia havia estado no quarto de Ryan visitando um colega, mas não disse que a visita durou 3 horas. Ela reproduziu trechos do áudio editado onde Ryan dizia "pare" e "saia do meu quarto", mas não mencionou que tínhamos o áudio completo mostrando que ele estava se defendendo de uma agressão sexual. Senhoras e senhores do júri, Martinez disse, sua voz carregada de indignação moral, não se deixem enganar por tentativas desesperadas da defesa de culpar a vítima. Sofia Mendoza é uma jovem corajosa que teve sua vida destruída por um ato de violência machista. Ela poderia ter ficado em silêncio, como tantas outras vítimas fazem, mas escolheu falar para proteger outras mulheres. Olhei para o júri, 6 mulheres e 6 homens, a maioria parecendo já ter decidido antes mesmo de ouvir a evidência. 3 das mulheres usavam pins discretos com símbolos feministas. Um dos homens mais jovens estava claramente tentando demonstrar sua virtude progressista através de suas expressões de indignação sempre que olhava para Ryan. Quando foi a vez do nosso advogado, James Mitchell, apresentar nossa defesa, a diferença de recepção foi gritante. Ele começou explicando que Ryan era a verdadeira vítima, que havia sido sexualmente agredido e havia se defendido minimamente.
Várias pessoas na galeria, apoiadoras de Sofia que haviam vindo assistir ao julgamento do agressor, começaram a murmurar e balançar a cabeça em desaprovação. A evidência mostrará que Sofia Mendoza é uma predadora sexual experiente que escolheu Ryan Brooks como alvo específico, Mitchell disse, mantendo a voz calma apesar da hostilidade palpável na sala. Vocês ouvirão o áudio completo da interação, não a versão manipulada que foi divulgada inicialmente. Vocês verão que meu cliente disse não repetidamente, que tentou remover fisicamente uma mulher que estava o molestando sexualmente. Martinez imediatamente se opôs, objeção meritíssimo. A defesa está caracterizando erroneamente os fatos ainda não apresentados. Deferida, disse o juiz, um homem de 50 anos que parecia extremamente desconfortável com todo o caso. Jurados, desconsiderem a caracterização da defesa. Limitem-se aos fatos que serão apresentados. Durante os 3 dias seguintes, assisti minha vida e a do meu filho serem dissecadas publicamente de formas que jamais imaginei possíveis. Sofia tomou o banco das testemunhas por quase 6 horas, dando uma performance que deveria ter ganhado um Oscar. Ela chorou nos momentos exatos, sua voz quebrava sempre nos pontos mais dramáticos. E ela mantinha contato visual com o júri de uma forma que parecia simultaneamente vulnerável e corajosa. Eu confiei nele, ela disse, enxugando uma lágrima que parecia aparecer no comando. Pensei que éramos amigos. Quando fui ao quarto dele naquela tarde, era apenas para conversar sobre um projeto de classe. Nunca imaginei que ele faria aquilo comigo. Quando Mitchell começou o interrogatório cruzado, a verdadeira personalidade de Sofia começou a emergir, mas de forma sutil demais para a maioria das pessoas perceberem. Suas respostas ficaram mais calculadas, seus gestos mais teatrais. Quando ele perguntou sobre as acusações anteriores que ela havia feito, Martinez objetou violentamente. Meritíssimo, o histórico da vítima não é relevante para este caso e só serve para revitimizá-la. Deferida. Jurados, desconsiderem a pergunta. Mitchell tentou reproduzir o áudio completo, mas Martinez conseguiu que grandes trechos fossem considerados prejudiciais demais ou tirados de contexto sem perícia técnica adequada. O que o júri ouviu foram apenas fragmentos que, sem o contexto completo, realmente faziam Ryan parecer agressivo. Mas o momento mais devastador veio quando Ryan teve que testemunhar em sua própria defesa. Meu filho, que já era naturalmente tímido, estava claramente traumatizado demais para se defender adequadamente. Sua voz tremula e suas pausas constantes fizeram ele parecer evasivo e potencialmente culpado. Ryan, Mitchell perguntou gentilmente, me conte o que aconteceu quando Sofia veio ao seu quarto naquela tarde. Ela disse que queria conversar. Ryan começou, sua voz mal audível. Mas logo ficou claro que não era sobre estudos. Ela começou a se comportar de forma muito íntima. Eu disse que não estava interessado. E como ela reagiu quando você disse isso? Ryan olhou para baixo, claramente lutando para encontrar as palavras. Ela disse que todos os garotos a queriam, que eu não podia realmente estar rejeitando ela. E então ela começou a tirar a roupa. Um murmúrio de descrença percorreu a galeria. Várias apoiadoras de Sofia balançaram a cabeça como se estivessem ouvindo uma mentira óbvia. Quando Martinez começou seu interrogatório cruzado de Ryan, foi uma execução pública. Ela o pressionou sobre por que não gritou por ajuda mais cedo, por que não saiu do próprio quarto, porque sua primeira reação foi violência física em vez de procurar ajuda. Senhor Brooks, ela disse, sua voz gotejando sarcasmo. Você realmente espera que este júri acredite que uma mulher de 1,60 metros e 50 quilos conseguiu forçar fisicamente um homem de 1,85 metros e 80 quilos a fazer algo contra sua vontade? Não foi força física, Ryan murmurou. Foi manipulação psicológica. Ela disse que se eu contasse para alguém, ela diria que eu tentei forçá-la. Disse que ninguém acreditaria em mim. Ah, então você bateu nela porque tinha medo de que alguém descobrisse o que vocês estavam fazendo? Não. Eu bati nela porque ela não parava de me tocar quando eu disse não. Martinez sorriu como um tubarão que sentia sangue na água. Então você admite que bateu nela porque estava com raiva? Mitchell tentou objetar, mas era tarde demais. O dano estava feito. Durante os argumentos finais, Martinez novamente invocou o zeitgeist cultural. Senhoras e senhores, estamos em 2025. Não podemos mais permitir que homens usem desculpas elaboradas para justificar violência contra mulheres. Sofia Mendoza teve a coragem de falar, e agora é nossa responsabilidade garantir que sua voz seja ouvida. Quando o júri se retirou para deliberar, eu sabia que havíamos perdido. Não importava quanta evidência tínhamos, não importava que a verdade estivesse do nosso lado.
O caso havia sido decidido no Tribunal da Opinião Pública meses antes de chegarmos à Corte Real. 2 horas depois, 2 horas que sentiram como 2 décadas, o júri voltou. O capataz, um homem de meia-idade que havia evitado contato visual conosco durante todo o julgamento, se levantou com o veredicto. Consideramos o réu culpado de agressão em 3º grau. O mundo desabou ao meu redor. Ryan desmoronou na cadeira ao meu lado, soluçando incontrolavelmente. Atrás de nós, as apoiadoras de Sofia gritaram de alegria, como se estivessem em um jogo de futebol. Sofia abraçou Martinez teatralmente, claramente já preparada para as câmeras que a esperavam na saída do tribunal. O juiz sentenciou Ryan a 6 meses de liberdade condicional, 200 horas de trabalho comunitário, e obrigou-o a frequentar um programa de reabilitação para agressores domésticos. Ele também emitiu uma ordem de restrição permanente, proibindo Ryan de se aproximar a menos de 500 metros de Sofia, o que efetivamente o bania do campus universitário, já que ela estudava lá. Enquanto saíamos do tribunal, enfrentamos uma multidão de manifestantes e jornalistas. Sofia havia organizado uma coletiva de imprensa na escadaria do tribunal, onde falou sobre Justice being served e como "This verdict says a message that women's voices matter." Ela anunciou que doaria parte do dinheiro arrecadado em seu GoFundMe para organizações que apoiam sobreviventes de violência doméstica. Naquela noite sozinha em casa com Ryan, que não falou uma palavra durante todo o trajeto de volta, percebi que nossa batalha legal havia terminado, mas nossa guerra por justiça real estava apenas começando. Meu filho havia sido oficialmente declarado culpado de um crime que não cometeu, enquanto sua verdadeira agressora estava celebrando e lucrando com sua vitória. A injustiça era tão absoluta, tão sistemática, que eu sentia como se estivesse vivendo em uma distopia orwelliana onde a verdade havia se tornado literalmente ilegal de se falar. E o mais terrificante era saber que essa não era ficção, era a realidade americana de 2025, onde narrativas politicamente corretas haviam se tornado mais importantes que fatos verificáveis. Observando meu filho quebrado, vendo como um sistema que deveria proteger os inocentes havia se tornado uma máquina de destruir vidas baseada em mentiras bem contadas. Jurei para mim mesma que isso não terminaria assim. De alguma forma, de algum jeito, eu encontraria uma maneira de expor Sofia Mendoza pelo que ela realmente era. Uma predadora que havia transformado vitimização falsa em uma arte lucrativa. Mesmo que isso custasse tudo o que me restava. Nos meses que se seguiram ao veredicto, assisti meu filho se transformar em um fantasma ambulante. Ryan havia perdido não apenas sua bolsa de estudos e seu futuro acadêmico, mas também sua identidade fundamental. O garoto que costumava resolver problemas complexos por puro prazer intelectual agora não conseguia se concentrar para ler um parágrafo simples. Ele desenvolveu insônia severa e passava as madrugadas caminhando pela casa como um animal enjaulado. O programa de reabilitação para agressores domésticos, que o juiz havia ordenado, era uma tortura psicológica semanal. Durante 2 horas toda quinta-feira, Ryan era forçado a sentar em círculo com homens que realmente haviam espancado suas esposas e namoradas, ouvindo um facilitador explicar como aceitar responsabilidade por ações que ele jamais havia cometido. Quando Ryan tentava explicar que havia sido agredido sexualmente, o facilitador o interrompia. Negação é o primeiro estágio. Você precisa parar de culpar a vítima. Eu dirigia Ryan até essas sessões semanais, esperando no estacionamento, e podia vê-lo saindo cada vez mais destruído. Uma vez ele entrou no carro e vomitou imediatamente. Mãe, ele sussurrou, eles querem que eu diga que sou um agressor. Querem que eu admita que menti sobre tudo. Como posso viver mentindo sobre quem eu sou? Enquanto isso, Sofia havia se tornado uma estrela genuína do movimento #MeToo. Ela havia escrito um livro chamado Finding My Voice, A Survivor's Journey, que rapidamente chegou à lista de best-sellers do New York Times. Suas palestras agora custavam $10.000 cada, e ela viajava pelo país falando em universidades sobre Breaking the Silence e Believing Survivors. Sua conta no Instagram tinha mais de 2 milhões de seguidores. O que mais me revoltava era como ela havia desenvolvido uma marca pessoal sofisticada baseada em sua mentira. Ela vendia cursos online sobre Healing from Trauma, tinha uma linha de produtos de bem-estar, e havia lançado um podcast semanal onde entrevistava outras sobreviventes. Cada episódio começava com sua voz suave dizendo: "Oi, guerreiras. Sou Sofia, e está a nossa hora de curar juntas." 3 meses após o julgamento, descobri algo que quase me fez perder a sanidade completamente.
David Shen, nosso investigador particular, me ligou com urgência para uma reunião. Senhora Brooks, ele disse, sua voz tensa, encontrei algo que vai deixá-la furiosa, mas que também pode ser nossa salvação. Ele colocou um laptop na minha frente e mostrou capturas de tela de conversas privadas que havia conseguido através de uma fonte confidencial. Sofia estava em grupos fechados de Telegram onde discutia abertamente suas estratégias com outras mulheres. Olha esta conversa de 2 semanas atrás, Shen disse, apontando para a tela. Sofia havia escrito, meninas, encontrei meu próximo projeto. Há um garoto na minha aula de literatura que continua me corrigindo, quando falo. Típico mansplaining. Precisa aprender uma lição. Outra mulher respondeu, você vai usar o método Ryan nele? Claro. Já testei e funciona perfeitamente. A chave é gravar tudo, mas editar estrategicamente. E sempre ter amigas esperando no corredor para testemunhar você saindo traumatizada. Continuei lendo, sentindo minha pressão subir perigosamente. Sofia havia essencialmente criado um manual sobre como destruir homens através de falsas acusações. Ela descrevia técnicas específicas, como provocar uma reação defensiva, como posicionar o próprio corpo para maximizar marcas visíveis, como manipular a narrativa para mídias sociais. Tem mais, Shen disse sombriamente. Ela não está fazendo isso sozinha. É todo um grupo. Ele me mostrou que Sofia era parte de uma rede de mulheres que se chamavam de Justice Collective, um grupo que acreditava que falhas acusações eram uma forma válida de ativismo contra o patriarcado. Elas mantinham listas de alvos, homens que consideravam problemáticos, e compartilhavam estratégias sobre como cancelá-los efetivamente. Elas têm um sistema de pontuação, Shen explicou, mostrando capturas de tela que pareciam saídas de um filme de terror. Pontos por conseguir que alguém seja expulso da escola, pontos extras por processos criminais, pontos máximos por suicídio. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Elas estão mantendo score de vidas que destroem? Pior que isso. Elas estão ensinando outras a fazer o mesmo. Sofia dá workshops privados para mulheres jovens sobre como weaponize acusações falsas. Cobra $200 por sessão. Naquele momento compreendi que não estávamos lidando apenas com uma mentirosa individual, mas com uma organização criminosa sofisticada que havia transformado a destruição de vidas inocentes em um negócio lucrativo. E o mais aterrorizante era que elas operavam com impunidade total, protegidas pela atmosfera cultural que tornava qualquer questionamento de suas alegações automaticamente misógino. Decidimos levar essa evidência para o FBI, esperando que crimes federais de conspiração e extorsão fossem investigados. A agente que nos recebeu, Sarah Williams, ouviu nossa apresentação com expressão cada vez mais sombria. Senhora Brooks, ela disse finalmente, o que vocês descobriram é profundamente perturbador, mas preciso ser honesta sobre nossos desafios. Investigar um grupo que se apresenta como ativistas feministas seria um suicídio político para qualquer agente. Precisaríamos de evidência ainda mais sólida. Mais sólida que confissões escritas de conspiração criminosa? Perguntei, incrédula. O problema é que elas podem alegar que tudo era terapia de grupo ou processo em trauma. Qualquer investigação seria imediatamente caracterizada como perseguição de sobreviventes de violência sexual. Williams suspirou. Estamos em 2025. A realidade política é que certos tipos de crimes são efetivamente não investigáveis. Saí daquela reunião compreendendo que o sistema de justiça havia se tornado completamente disfuncional. Não apenas Ryan havia sido condenado por um crime que não cometeu, mas suas verdadeiras agressoras operavam uma empresa criminosa que as autoridades tinham medo de investigar. Foi então que comecei a considerar opções que jamais imaginei contemplar. Se o sistema legal havia falhado completamente, se as autoridades estavam paralisadas por correção política, se a mídia se recusava a reportar a verdade, então talvez fosse hora de levar a justiça para as próprias mãos. Não violência física, eu não era uma criminosa, mas justiça informacional, exposição pública, confrontação direta com a verdade que todos os sistemas oficiais estavam determinados a ignorar. Comecei a planejar uma campanha que exporia não apenas Sofia, mas toda a rede de falsas acusadoras que ela havia criado. Se elas podiam usar mídias sociais e pressão pública para destruir vidas inocentes, então eu usaria as mesmas ferramentas para expor seus crimes. Mas primeiro, eu precisava de mais evidência. E para conseguir isso, seria necessário me infiltrar no próprio grupo delas. A ideia era terrificante e potencialmente perigosa.
Mas vendo meu filho definhando diante dos meus olhos, vendo como uma predadora estava lucrando milhões com sua destruição, vendo como a sociedade havia se tornado estruturalmente incapaz de proteger os inocentes, entendi que medidas extremas eram necessárias. Sofia Mendoza havia declarado guerra contra meu filho usando armas de destruição social. Era a hora de revidar com as mesmas armas. Mesmo sabendo que isso poderia me custar tudo, minha reputação, minha carreira, possivelmente minha liberdade, eu estava determinada a expor a verdade. Porque se eu não fizesse isso, quantos outros rapazes inocentes seriam as próximas vítimas dessa máquina de destruição? Quantas outras famílias seriam devastadas enquanto predadoras sociopatas construíam impérios financeiros sobre mentiras cuidadosamente construídas? A guerra pela verdade estava apenas começando. Durante 3 meses, me transformei em alguém que não reconhecia no espelho. Criei uma identidade falsa online, Michele Santos, uma terapeuta de trauma fictícia de Seattle, e consegui me infiltrar nos grupos privados de Sofia. O que descobri durante essas semanas de espionagem superou meus piores pesadelos sobre a extensão de sua operação criminosa. O Justice Collective não era apenas um grupo de ativistas radicais. Era uma organização criminosa sofisticada que havia destruído dezenas de vidas inocentes ao longo de 3 anos. Elas mantinham planilhas detalhadas com nomes, fotos e status de destruição de suas vítimas. Ryan estava listado como missão cumprida, destruição completa. Ao lado do nome dele, havia um emoji de caveira. Mais devastador ainda, descobri que elas estavam planejando expandir suas operações. Sofia havia desenvolvido um curso de certificação onde ensinava a outras mulheres suas técnicas por $5.000. Ela estava literalmente franchising a destruição de vidas humanas. Durante uma conversa particularmente chocante que consegui gravar, Sofia explicou sua filosofia para uma nova aluna. Vocês precisam entender que homens são inerentemente violentos e privilegiados. Mesmo os bonzinhos são parte do problema. Quando destruímos um, estamos protegendo centenas de mulheres futuras. É matemática moral simples. Mas o momento que quebrou qualquer hesitação moral que eu ainda tinha foi quando descobri sobre Marcus Shen, um estudante de medicina de 20 anos que havia sido uma das vítimas anteriores de Sofia. 2 semanas depois de ter sido expulso da universidade por falsas acusações que ela havia orquestrado, Marcos se matou. Sofia havia postado sobre isso em seus grupos privados, mais um predador fora das ruas. Às vezes o universo resolve os problemas por nós. Elas estavam celebrando o suicídio de um garoto inocente. Naquele momento, qualquer consideração sobre tomar o caminho mais elevado, ou trabalhar dentro do sistema, evaporou completamente. Essas mulheres eram assassinas que usavam métodos psicológicos em vez de armas físicas. E se eu não as parasse, mais rapazes como Marcos e Ryan morreriam. Decidi que era hora de jogar pelas regras delas, mas melhor que elas. Primeiro, compilei mais de 200 horas de gravações de áudio e vídeo das conversas privadas do grupo. Documentei cada confissão, cada plano, cada celebração de vida destruída. Depois, identifiquei todas as vítimas anteriores, 23 homens ao longo de 3 anos, incluindo 4 suicídios. Então, criei um website chamado The Truth About Sofia Mendoza, e comprei anúncios direcionados que apareciam sempre que alguém pesquisava o nome dela. O site continha toda a evidência que havia coletado, apresentada de forma clara e irrefutável. Mas o golpe de misericórdia foi diferente. Lembrei de algo que havia aprendido durante minha infiltração. Sofia tinha uma obsessão patológica com sua imagem pública. Ela verificava suas redes sociais centenas de vezes por dia, ficava obcecada com métricas de engagement, e entrava em pânico sempre que havia qualquer crítica online. Durante uma de suas palestras mais importantes, um evento no Carnegie Hall que estava sendo transmitido ao vivo para 50.000 pessoas, coordenei uma exposição pública que ela jamais poderia controlar ou deletar. Havia contratado hackers profissionais, sim, quebrei leis e não me arrependo, para interromper sua apresentação e reproduzir as gravações mais incriminatórias de suas confissões. No meio de sua palestra lacrimosa sobre encontrar coragem para falar sua verdade, as telas mostraram Sofia rindo enquanto planejava destruir vidas inocentes. O truque é fazer eles reagirem fisicamente. Sua voz ecoou pelo Carnegie Hall. Homens são animais. Provoque eles o suficiente e eles sempre vão te dar a evidência que você precisa. A transmissão ao vivo capturou Sofia congelando no palco, seu rosto transformando-se de surpresa para terror puro quando percebeu que sua máscara havia caído publicamente. 50.000 pessoas estavam assistindo suas confissões em tempo real. Mas isso foi apenas o começo.
durante os 15 minutos seguintes, antes que conseguissem cortar a transmissão. O público ouviu gravações de Sofia rindo sobre o suicídio de Marcos, planejando sua próxima vítima, e explicando como maximizar danos psicológicos em homens jovens. O impacto foi instantâneo e devastador. #SofiaExposed começou a trending mundialmente em menos de uma hora. As gravações foram baixadas e recompartilhadas milhões de vezes antes que ela pudesse tentar removê-las. Jornalistas que haviam se recusado a investigar nossa história anteriormente agora ligavam desesperadamente querendo entrevistas exclusivas. Mas a verdadeira vingança veio nas semanas seguintes, quando toda a vida cuidadosamente construída de Sofia desmoronou exatamente como ela havia feito com tantos outros. Sua editora cancelou seu contrato de livro e exigiu que devolvesse o adiantamento de $500 mil. As universidades cancelaram todas suas palestras futuras e exigiram reembolso pelas passadas. Seus patrocinadores abandonaram-na em massa. Seu podcast foi removido de todas as plataformas. Suas contas bancárias foram congeladas devido a múltiplos processos judiciais. Mais importante, as famílias das vítimas anteriores começaram a se organizar. Os pais de Marcos Chen processaram Sofia por homicídio culposo. Dezenas de homens que haviam sido falsamente acusados por ela e seu grupo entraram com ações coletivas. O FBI, agora sob pressão pública intensa, finalmente abriu uma investigação federal. O Justice Collective implodiu em questão de dias. Mulheres que haviam sido suas cúmplices começaram a se distanciar publicamente, algumas até fornecendo evidência adicional para as autoridades em troca de imunidade. Sofia tentou uma defesa desesperada, alegando que as gravações haviam sido tiradas de contexto e que ela estava sendo perseguida por misóginos. Mas era tarde demais. Sua própria voz confessando seus crimes havia sido ouvida por milhões de pessoas. A reviravolta final veio quando Ryan, vendo a verdade finalmente exposta publicamente, encontrou coragem para processar Sofia civicamente por difamação, conspiração e inflição intencional de sofrimento emocional. O advogado que assumiu o caso trabalhou pro bono, dizendo que queria restaurar a fé na justiça americana. Durante o julgamento civil, com toda a evidência real finalmente admissível, a verdade emergiu de forma completa e devastadora. O júri demorou apenas 45 minutos para decidir em favor de Ryan, concedendo-lhe $2,3 milhões em danos. Mais importante que o dinheiro, a decisão incluiu uma declaração formal de que Ryan havia sido vítima de uma conspiração criminosa para destruir sua reputação através de falsas acusações. Sua ficha criminal foi limpa, sua bolsa de estudos foi restaurada, e ele recebeu uma carta oficial de desculpas da universidade. Sofia, por sua vez, foi condenada a 5 anos de prisão por conspiração, extorsão e homicídio culposo no caso de Marcos Chen. A mulher que havia construído um império baseado em vitimização falsa agora enfrentava a realidade de ser uma verdadeira vítima do sistema de justiça que ela havia manipulado por tanto tempo. No dia em que ela foi sentenciada, eu estava na galeria observando. Quando nossos olhares se encontraram, vi nos olhos dela o mesmo terror que havia visto nos olhos do meu filho durante todos aqueles meses de tortura. A diferença era que o terror dela era merecido. Ryan ainda está se recuperando. Alguns danos psicológicos podem nunca cicatrizar completamente. Mas ele voltou para a universidade, se formou com louvor, e agora trabalha como engenheiro em uma empresa de tecnologia que o contratou especificamente depois de ouvir sua história. Ele também se tornou um advogado para homens falsamente acusados, transformando seu trauma em propósito. Quanto a mim, quebrei várias leis durante minha campanha para expor Sofia. O FBI me investigou, mas eventualmente decidiu não apresentar charges, reconhecendo que eu havia exposto uma organização criminosa que eles haviam falhado em investigar. Alguns criticaram meus métodos, dizendo que 2 erros não fazem um acerto. Para essas pessoas eu digo, quando o sistema falha completamente, quando instituições se tornam cúmplices de injustiça, quando predadores operam com impunidade total. Às vezes cidadãos comuns precisam se levantar e fazer o que é certo, independentemente das consequências legais. Sofia Mendoza transformou mentiras em uma arte lucrativa, destruindo dezenas de vidas inocentes no processo. Ela criou um sistema de terror psicológico que matou pelo menos 4 pessoas e estava se expandindo para destruir mais. Eu a parei. Por métodos questionáveis? Sim. Me arrependo. Não por um segundo. Porque no final a verdade prevaleceu. A justiça foi feita. E meu filho pode finalmente dormir à noite sabendo que o mundo sabe quem ele realmente é, não um agressor, mas uma vítima que sobreviveu e se tornou mais forte.
Às vezes, quando os sistemas falham, alguém precisa ser corajoso o suficiente para buscar justiça por conta própria, mesmo que isso signifique se tornar o tipo de pessoa que você nunca imaginou ser, mesmo que isso signifique quebrar algumas regras para proteger os inocentes. E se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria exatamente a mesma coisa.